Olá, está no ar mais uma Ação em Cidadania e no programa de hoje vamos falar sobre a obra social Dom Bosco, formada por profissionais que trabalham em prol da formação de crianças, jovens e adultos. Para falar desse projeto, recebo Marcelo Luciano Antônio, que é coordenador do CEDESP. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E também com a gente a Silvânia Cássia Pereira, que é coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional. Seja bem-vinda, Silvânia. Agradeço o convite. Bom, para começar, eu queria saber quando que foi criada, a obra social Dom Bosco e por que ela foi fundada? Bom, a obra social Dom Bosco, ela existe há 37 anos. Tá? Em 1981, um padre que trabalhava no Liceu Sagrado Coração de Jesus foi convidado pelo bispo da Diocese de São Miguel para vir para Itaquera para fundar uma obra, para fazer um trabalho social. Até então não tinha uma característica, um foco do qual ele iria trabalhar. Aí ele, chegando na região de Itaquera, percebeu ali uma grande vulnerabilidade, risco social, uma grande carência, uma falta de oportunidade, de recursos, de cursos. E o primeiro trabalho dele foi criar oficinas para crianças e adolescentes. Então começou com oficinas de artesanato, de pintura, de costura. Em 81 foi criada uma oficina de datilografia, coisa que ninguém mais, os jovens não sabem nem o que é isso. E aí, com o passar do tempo, foi se fundando alguns convênios com a prefeitura, na época, com o Estado. E em 1993, aí ele fundou o primeiro centro profissionalizante. E na época, acho que foram 16 cursos. E a ajuda para manter os cursos, para manter os profissionais, era convênio, mas a construção desse centro profissionalizante, que foi o primeiro prédio, hoje atualmente nós temos 2 prédios que ocupam os cursos. E esse primeiro prédio foi construído com o apoio da Bélgica, da Alemanha, porque Dom Bosco, eu não falei nem quem era Dom Bosco, Essa congregação é uma congregação salesiana, onde o fundador, em 1815, chamado Dom Bosco, que era um padre também, fundou os salesianos. E aí de lá ele espalhou os salesianos pelo mundo inteiro. E aí em São Paulo tinha salesiano que foi para Itaquera. Então essa entidade chama-se Dom Bosco porque o fundador era um padre chamado Dom Bosco. Mas a congregação desses padres chama salesiana. Então foi fundar essa entidade salesiana em Itaquera. Aí em 83 teve a ajuda da Bélgica, Alemanha, da Áustria para construir esse primeiro prédio onde foram fundadas as primeiras oficinas profissionalizantes. Que legal. E hoje vocês trabalham com vários cursos, profissionalizantes. Quais que são eles? Quais são as áreas? Aí teve uma mudança, De 93 para 2004 teve a construção aí do Guia Pronatec, onde todo mundo que trabalha com profissionalização tem que seguir as normas do Guia Pronatec e a nomenclatura dos guias. Então atualmente nós temos os cursos de informática, programador de sistemas, montador e reparador, editor de vídeo, auxiliar administrativo, auxiliar de pessoal, marcenaria, pedreiro de alvenaria, cozinheiro, padeiro, confeiteiro, manicure, cabeleireiro, alfaiate, costura, figurinista, modelista, mecânico de usinagem, operador de torno com CNC, operador de máquina com CNC, operador de injetores termoplástico, elétrica, são 4 módulos, desde a elétrica básica até a elétrica industrial, organizador de eventos, recreador, aderecista, agente de desenvolvimento socioambiental e cultural e cuidador de idosos. Se eu não me esqueci algum, mas a maioria dos nossos cursos são nessas áreas. Que legal, de várias áreas, Várias áreas. Qual que é a demanda, lá na região de Itaquera por esse tipo de curso? Na verdade, os cursos são muito procurados, Para um candidato entrar no Dom Bosco, às vezes tem que esperar 2 anos, porque nós temos 3 períodos, manhã, tarde e noite, e cada período a gente tem uns 800, de manhã tem um pouco menos, porque prioriza o pessoal de 15 anos, mas tarde e noite a gente tem bastante, então no total dá uns 2.300 educandos nesses 3 períodos. E eles chegam, por exemplo, tomam um café, tem a refeição,
tudo grátis, Gratuito. tudo gratuito. E vocês não trabalham só com os cursos hoje em dia, né? Vocês têm Nós, assim, outros a obra, programas. o CDESP, que é o Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, que é o antigo Centro Profissionalizante, ele acontece ali na sede, mas a entidade tem outros serviços. Então, ela tem Centro de Educação Infantil, que fica em 3 endereços diferentes ao redor da sede. Ela tem 6 SAICAS, Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, que ficam também ao redor da entidade, no bairro de Itaquera e Guaianazes. É bom explicar o que é SAICA, SAICAS. porque é abrigo, né? Ou as pessoas entendem como orfanato, mas é uma casa de abrigo Onde moram as crianças. onde moram essas crianças de 0 até 17 anos e meio, esperando ou uma volta à família, quando a família pode acolher novamente, ou então eles são desacolhidos da família e passam para adoção. Isso é o SAICA. Nós temos também os centros para criança e adolescente, que são crianças de 7 a 17 anos, que fazem atividades mais artísticas e esportivas, que ficam em 4 endereços ao redor da entidade. Nós temos núcleo de convivência do idoso, que fica na própria sede, né, para os idosos acima de 60 anos. Nós temos um centro que chama Medida Socioeducativa, meio aberto, são os jovens que cometem alguma infração, né, e acabam prestando algum serviço comunitário e cumprindo uma pena alternativa. E nós temos o Círculo Social, né, que é um espaço que, além de atividades culturais e esportivas, tem algumas atividades circenses, né, malabares, trapézio. Esqueci alguma coisa? Fanfarra, área da música. Fanfarra, temos uma escola de samba, um grêmio recreativo, escola de samba Dom Bosco, né, onde aqueles jovens que não se simpatizam com cursos acabam, né, fazendo parte desse grêmio recreativo. A gente consegue fazer um trabalho depois de encaminhar eles ou para os cursos ou para o mercado de trabalho. Eu acho que E dentro também disto, a gente tem alguns programas que favorecem a empregabilidade. Sim. Então, a gente tem a gestão de talentos, que temos 2 educadoras que formam, ajudam esses meninos a ter um emprego, ao menor aprendiz. E há muita procura. E é uma das coisas, assim, um desafio grande nosso nessa área é realmente ter empresários que busquem na Dom Bosco essa parceria para a empregabilidade. Para esses jovens que se interessam por esses cursos profissionalizantes, tem algum requisito para que eles possam participar? Não, como é um curso que é convênio e, como eu disse, todo o estado de São Paulo que trabalha com o CDESP, o acesso desse jovem ou desse adulto, porque assim, a idade é de 15 anos a 59 anos de idade. Então, dentro dessa faixa etária, tem que ser alfabetizado, né? Então, o processo seletivo, ele chega até a entidade, ele recebe informações dos cursos, ele preenche uma ficha de inscrição e aí ele passa por uma conversa com o serviço social, até para verificar a questão, né, se é de vulnerabilidade, né, se é da região, porque a prioridade do atendimento são as pessoas da região. Tá? Depois disso, de acordo com o interesse dele, ele acaba sendo encaminhado para as vagas, né, que tem. Como a procura é muito grande, tem curso que passou nesse processo, ele consegue ser inserido. Agora tem curso que existe uma demanda muito grande, né, por só ter esse CDESP ali na região, mas todos aqueles que acabam procurando acabam sendo atendidos. Como a irmã falou, são 3 períodos, manhã, tarde e noite, né, então a gente consegue estar atendendo o pessoal da nossa região. No caso, Silvânia, está faltando um pouco mais de interesse do setor empresarial em contratar esses jovens que são formados? Na verdade, eu acho que as empresas estão afastadas um pouco da zona leste, da região, né? O setor empresarial ele está saindo fora um pouco da cidade de São Paulo, indo mais para outras cidades. E aí falta, então, a empregabilidade para esses jovens que se formam na Dom Bosco. E também são muitos, né? A gente tem outros, a ITEC também, que formam jovens assim, adultos, e que precisam também do trabalho. Então, é um desafio grande a empregabilidade. Legal. Vocês trabalham com uma metodologia especial chamada Sistema Preventivo, né? Traduzindo isso na prática, como que funciona? Então, o Sistema Preventivo, ele é um método educativo lá de Dom Bosco, porque Dom Bosco, quando ele se tornou um padre, na verdade, ele quis se tornar padre para ajudar a juventude, os meninos da época dele. E quando ele se tornou padre,
a primeira visita dele num presídio, ele deparou com muitos jovens. Então, ele quis entregar a vida dele por esses jovens. Então, ele criou um método dele educativo chamado, baseado em três palavras, um tripé, que é razão, que aí pega a questão do conhecimento, a religião, que na verdade não é determinada religião, mas é você ter um guia, uma espiritualidade na sua vida. E no italiano fala amorevolezza, mas que não tem tradução em português. Mas é um amor manifestado. Então, esse jeito de educar é que faz com que a gente, por exemplo, assim, tenha tantos educandos e não tenha assim tantos problemas que possam imaginar, por exemplo, assim, 800 educandos num período só, né? E esse método é realmente descobrir a corda que vibra nesse jovem, porque Dom Bosco fala, se você descobrir a corda que vibra no jovem, você consegue alguma coisa dele. Então, cada educador nosso, ele passa, e cada pessoa que trabalha lá, voluntário, porque a gente temos bastante voluntários, eles passam por esse conhecimento do método educativo de Dom Bosco, que é trazer esse jovem, né? E dentro desse método também a gente tem a questão do ambiente educativo, porque o ambiente educa. Se você for, por exemplo, lá na obra social, você vai ver que é uma palavra na parede, é o ambiente adequado. Nunca um jovem chega num ambiente e está desarrumado. Então é dessa forma. E os educadores são convidados a ficar no intervalo no meio dos jovens. Por quê? Dom Bosco fala que é lá no meio onde eles estão mais livres que a gente conhece o jovem. Então é lá que você pode escutar o sofrimento, escutar algumas coisas deles e educar ali e na sala do ambiente educativo. No caso, o convívio entre Isto. todos é incentivado dentro da instituição. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com Ação e Cidadania e hoje estamos falando sobre a obra social Dom Bosco. Eu continuo aqui com Marcelo Luciano Antônio, que é coordenador do CEDESP, e da Silvânia Cássia Pereira, coordenadora de Comunicação e Desenvolvimento Institucional. Bom, a gente explicou um pouco sobre as atividades que o centro oferece, né? Queria saber como vocês têm percebido a transformação que a obra social Dom Bosco tem levado para o bairro de Itaquera. São 37 anos, né, de uma ação ali social e educativa, né? Muitos dos meninas que passaram por lá nesses 37 anos trabalharam e ainda trabalham, construíram a sua família, compraram a sua casinha. E hoje a gente percebe que os filhos e netos desses que foram os primeiros que estiveram lá, né, vêm, dão depoimento e acabam se tornando também alunos e educandos da nossa entidade. A figura do diretor do Padre Oswaldo é uma figura muito importante ali no bairro, né? Além de ser um padre e ter uma espiritualidade muito grande, é uma pessoa que tem um espírito empreendedor grande, que tem uma gana grande, que não tem medo de trabalhar e de pôr a mão na massa. E ele se tornou uma referência ali no bairro de Itaquera, tanto referência de virem pessoas, empresários, comerciantes, pedir ajuda, pedir orientação. Como a irmã falou, ao redor nós não temos muito um polo industrial, mas existem empresas e empresários que vêm à entidade procurar meninos, educandos para trabalharem, né? Depois a irmã vai falar um pouco mais. A gente tem um projeto também, aprendiz, que não é da entidade, mas que várias entidades e empresas administram, que através dessa parceria grande que nós temos ali e da figura do nosso diretor, a gente consegue encaminhar muitos meninos para o mercado de trabalho. Então, assim, acredito que a presença da entidade nesse tempo, além de chegar e trabalhar e mudar ao redor, ela conseguiu ir mudando a mentalidade das pessoas ali que
tem que estudar, que não há tempo para isso, né? Como eu falei, a gente atende pessoas de 15 a 59 anos de idade. Então, como a irmã disse, se vocês um dia puderem ir lá, vocês vão ver na oficina o menino de 15, o senhor de 20 e a senhoria de 59, todos na mesma oficina, fazendo o curso, tendo a mesma orientação e no final pegando o mesmo certificado para encarar o mundo do trabalho. Não que essa senhora e essas pessoas de 59 anos vão para o mundo do trabalho, mas acabam se tornando um empreendedor. Então, eu acredito que assim, a presença salesiana ali em Itaquera, além de trazer a oportunidade desse curso gratuito e com qualidade, ela conseguiu mudar um pouco, primeiro, cada pessoa que ali procura a entidade, né, que acaba melhorando o seu espaço onde eles vivem, acabam transmitindo e propagando, né? Nosso foco é atender pessoas ao redor, mas vem gente para saber dos cursos e até para tentar entrar de outros municípios, né, longe. Então, assim, a obra ela tem conseguido fazer esse trabalho realmente que é a missão dela, né, que é profissionalizar o jovem para o mundo do trabalho. É interessante também a gente pensar assim que a figura do padre, ele, desde quando ele chegou, que a obra era um campo, né? Um campo sem nada e tornou o que a obra é hoje. Mas assim, ele, por exemplo, assim, na formação, hoje nós temos, por exemplo, educandos que transformaram tanto a vida, né? E estão, por exemplo, era um menino que dava um trabalho, hoje está, por exemplo, em Orlando, no Circo de Soléu. Então você tem assim, vários pessoas que voltam e falam: padre, você me formou, a obra me deu uma segurança. E é assim, quando a gente sai com o padre, é assim, desde o cara da rua, o mendigo da rua, fala Padre Rosalvino, até uma autoridade. Então, ele é essa figura que é eclética, né? Então, ele é um homem que cativa as pessoas. Quando a gente fala do padre, sem o conhecer, as pessoas já querem conhecer. Por esse jeito dele, porque ele é um homem que levanta cedo, né? Tem a função dele religiosa, de sacerdote e de um religioso, e ele só sai e dali ele vai para a obra e só volta para casa a hora que termina tudo. Então, e ele é uma pessoa que, por exemplo, fala na obra que nenhuma pessoa que chega, bate na obra não tem que ser atendido, tem que ter uma resposta. E quando ele não consegue, ele, claro, ele encaminha para os braços que ele tem, né? Porque as pessoas vão direto nele. Ele fala, encaminha para os braços que ele tem, o assistente social, né? E dentro da obra, assim, que o padre bastante, assim, é um pouco rigoroso até, tanto com os educandos quanto com os educadores, que somos nós, é a questão da formação acadêmica. Então, ele insiste para que todos tenham o estudo. Uma pessoa que chega lá, ele primeira pergunta, quando fala de emprego, o que você tem de estudo? Porque daí ele fala, filho, com esse estudo não dá para você ir. Você tem que avançar. E aí, dentro da obra, existe também um departamento que se preocupa nessa capacitação, tanto dos educadores quanto dos educandos, com parcerias com faculdades, escolas, para ajudar na formação e mudar a vida desse jovem, desse adulto. Que legal. Quanto às famílias desses jovens, no caso dos menores, né? Algum projeto que vocês realizam, como que eles acabam participando dessa transformação também? Bom, existem vários momentos que as famílias participam, né? A entidade, acho que, assim, nós estamos aqui tentando resumir um pouco o que é essa entidade com 17 serviços espalhados em 17 endereços, né? Existem vários momentos. Então, nós temos todo começo de semestre em qualquer serviço, quer seja na creche, no socioeducativo, no CEDESP, nós temos as reuniões. Né? Então, primeiro momento, quando você acolhe os educandos para encaminhar para os cursos, a gente marca um dia, a gente convoca os pais para explicar um pouco o que é a obra, qual é o objetivo, o que o filho vai estar fazendo ali, que curso ele vai fazer, qual o tempo de duração e como esse pai pode estar participando. Então, tem esses momentos que são as reuniões. Temos as festividades. Então, a entidade é uma entidade que ela tem as parcerias, né, com os órgãos públicos. Mas a gente
para algumas ações, a gente tem que fazer festas, fazer eventos, fazer movimentos. Então, temos durante o semestre várias festas, né, que nem tivemos a festa junina, tivemos a festa das mães e agora temos a festa das nações, onde a gente mobiliza toda essa comunidade educativa, todos esses educandos, todos esses pais, e a gente chama a comunidade para montar barracas, né, para tentar arrecadar dinheiro para ajudar a entidade. Então, é uma maneira também de envolver esses pais. Alguns pais também têm o filho que estuda de manhã, o pai faz curso ou tarde ou à noite, então também tem essa condição, né? Bom, no geral, são esses momentos que a gente procura diretamente envolver a família. Mas as portas estão sempre abertas, né, para as famílias irem nos cursos, conversar com o professor, conversar com o próprio aluno, assistir uma aula com o filho, de repente, como for o caso. Sempre que tem algum problema, né, porque assim, nem todo jovem que entra lá, ele consegue se concentrar, ele consegue fazer o curso, ele consegue, às vezes, por alguma problemática fora, ele acaba tendo um problema. Então, o primeiro passo nosso é chamar essa família, sentar junto com o educando, com a equipe de educadores, né, de coordenadores, para verificar qual é a dificuldade desse jovem para que ele possa terminar o curso. Então, em todas as nossas ações, né, em todos esses serviços, né, que eu falei no começo, existe essa ação diretamente com a família. E a família participa muito. E a gente também tem o conselho da comunidade educativa. Então, a gente tem um núcleo chamado Comunidade Educativa Pastoral, que envolve desde da pessoa que fica na nossa portaria, o operacional, até o educador, não há distinção. E dentro desse grupo há uma representatividade dos pais, do educando, né, que é o aluno, do educador, para formar esse conselho, para conversar, então, o que está indo bem, o que não está, o que pode melhorar. Então, a família também participa desse conselho. É o que traz a família também para a obra. Que legal. Vocês trabalham com voluntários, né? Como você mencionou. Trabalhamos. Como que é a participação deles, como é que eles ajudam? Tem que ter um treinamento específico, uma formação específica? Tem, então. Toda quarta a gente tem uma formação, que é uma educadora nossa, que além de ser educadora, é cooperadora salesiana, que ela forma esses voluntários, né? Ela reúne, ela explica um pouco qual que é a missão da obra, como é a forma que a gente educa. E aí, nesse bate-papo, eles também vão colocando a habilidade que eles têm e aonde eles se sentem prontos para estar atuando. Com isso, faz de acordo com a regra dos voluntários, eles fazem um contrato, né? E aí eles passam aí nesses espaços nossos, tanto no CEDESP, quanto nas casas, no CCAs, que é no Centro dos Adolescentes, no circo. Então, eles estão em todos os locais desses 17 espaços, eles estão lá, são 180 voluntários que nós temos, né? Porque é importante esses voluntários conosco. E além dessas pessoas que vêm, né, externa para ser voluntária, no CEDESP, cada educando, né, nós não chamamos eles de alunos, a gente chama eles de educandos porque de Dom Bosco isso. Cada educando ele é motivado a cumprir uma carga horária mínima de 4 horas de voluntariado. Ou ele pode fazer isso dentro da entidade, ou ele pode fazer isso externamente. E isso vai no certificado dele que ele cumpriu uma ação voluntária. Então, é uma maneira também de despertar nesse jovem, né, essa possibilidade, né, de prestar uma ação voluntária. Quais são os desafios atuais que vocês enfrentam para continuar realizando esse trabalho, assim, que já vem de um longo tempo, mas que é preciso se manter, né? Vocês precisam de captação de recursos, de mais parcerias. Quais são os desafios atuais? Então, olha, a gente tem um desafio mesmo, né? Porque o padre até fala, por exemplo, assim, a gente tem um convênio com a prefeitura que paga para nós os educadores e algumas coisas que próprio dos cursos, não tudo, equipamento, por exemplo, nada disso. Então, a gente tem que correr atrás de parcerias, porque são outras coisas que a obra precisa, porque ela tem 6.000 pessoas diariamente. Então, a gente precisa realmente de parceiros para que, por exemplo, acredite na obra e fala, eu aposto, a gente precisa realmente, o padre fala de dinheiro,
A gente precisa, porque a gente precisa comprar equipamentos, a gente precisa comprar bens duráveis que o convênio nosso não cobre. Então, a gente tem que correr atrás. A gente tem grandes parceiros, mas ainda pelo tamanho da obra, a gente precisa muito. É um detalhe, por exemplo, o padre, quando ele chegou nesse espaço, tinha uma igrejinha muito pequena. Hoje, a igreja foi para baixo, e hoje ele está construindo um santuário. E o padre fala, por que ele está construindo essa igreja, esse santuário que ele fala? Não é só para a questão religiosa, mas ele quer também porque o espaço nosso já não tem mais... comporta o tanto de educandos e solicitações. Então, ele quer que já criar na própria igreja, no próprio santuário, espaços para outros cursos. Então, por exemplo, se a gente está levantando essa igreja, a gente precisa realmente de parceiros que nos ajudem, acredite. E o objetivo do padre é que ele é muito sonhador, como o Dom Bosco. Então, ele sonha que, a partir dessa igreja, que é um santuário enorme de Nossa Senhora Aparecida, que ele fala, se ele conversar com você, ele vai falar que é o segundo maior depois de Aparecida, né? E ele quer, então, que mude o entorno, porque é uma igreja onde vêm os peregrinos que vão para Aparecida. Ele quer que passe por essa igreja, seja acolhido ali, seja oferecido algo para esses romeiros, para depois ali partir, porque é pertinho mesmo. Então, ele, com esse santuário, ele acredita que o próprio bairro de Itaquera vai crescer. Então, nesse sentido, e tanto nos cursos que a gente precisa de pessoas que doem, pessoas que acreditem, que conheça a obra e veja mesmo o trabalho e fala, não, eu acredito, aposto e seja nosso parceiro, né? Maravilha. Eu gostaria de parabenizar vocês dois pelo trabalho e de agradecer também a participação no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade de falar da Dom Bosco. A gente agradece muito a TV Câmara por essa oportunidade. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma Ação em Cidadania. Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.